Formatação da confecção de pigmento. É uma formatação que a gente desenvolveu e que tem uma utilidade prática assim, muito interessante, porque ela, você aplicando aquela fórmula assim que a gente fez, você não vê que aquilo ali serve para qualquer peça que você for compor. Quem quiser fazer uma petição, desde que haja pedido, qualquer circunstância, aqueles 3 pontinhos sendo seguidos facilita muito. Porque você tem a qualificação, você tem o assunto e tem o pedido formal. Então, tudo isso dentro daquele contexto resulta na formulação e na composição de qualquer súplica de pigmento que você queira fazer. Hoje nós vamos começar a percorrer aquele caminho que eu disse a vocês, de como vai desenvolver o nosso curso, trabalhando nos aspectos práticos do procedimento ordinário. Porque é aquilo que eu conversei com vocês numa aula anterior. Aliás, falar em aula anterior, nós, na semana passada, não tivemos aula, né? Mas o nosso representante, eu disse que também eu pedi ao Manuel avisar vocês, não sei se ele pegou, avisar vocês. É que eu fiz uma viagemzinha aqui a Caju e a minha previsão era voltar no domingo, até para a segunda-feira aqui normalmente. Mas a festa lá foi boa, né? Demora mais para a festa, é boa, não vai. Demora mais. Aí eu pedi na realidade, não dá mais. Aí eu pedi ao Manuel para avisar vocês e a gente, durante o semestre, quando a gente tiver uma folga, aí a gente compensa esse dia nós faltamos. Muito bem. Então, há uma necessidade de se compor um conhecimento relacionado à diferenciação que se possa fazer, porque isso a gente vai estar sempre fazendo essas referências durante o curso todo. Há diferenças entre fatos e atos no mundo, especificamente na configuração originária, mas com emprego de música. Quando você chega para saber o que são fatos, você vai encontrar que os fatos são aqueles acontecimentos naturais. Um acontecimento, uma coisa que se deu. Então aquilo ali constitui fatos. Eles se caracterizam por terem a sua configuração de maneira muitas vezes explicada, outras vezes não explicada, mas que constitui esse fato por força da não identificação de sua origem. O exemplo mais comum disso, a gente vê, por exemplo, um fato interessante que é o choque de veículos. Você vai na rua, no cruzamento, vem outro carro, uma concessional, dá-se aquele choque. Isso é um acontecimento natural. E se deu a função de ter acontecido de o sinal ter revelado o defeito ou da percepção
ter sido suficientemente apropriado para verificar a mudança da curva do sinal e o outro carro que vinha se aproximando. Esses fatos, e isso eu estou dando um exemplo, mas tem vários outros aqui, eu até relacionei com o choque de Bahia, você vai viajando de repente, neblina na estrada, isso é um fato. Se você resolve de algum modo fazer a publicação de um trabalho intelectual seu, isso é um fato ocorrido na vida de cada um. Então, são esses acontecimentos que caracterizam os fatos, como a gente vai estar sendo referido. Quando esse fato, quando essa ocorrência tem alguma relevância de natureza jurídica, quando eles são juridicamente importantes, aí ele recebe naturalmente uma denominação de fatos jurídicos. Os outros são fatos meramente naturais. Quando eles repercutem no campo do direito, ele recebe essa denominação de fato jurídico. Diferentemente dos atos, porque os fatos são, como a gente viu, acontecimentos naturais, que surgem, independente da condição. Enquanto que os atos, e aí vem a grande diferença, os atos são próprios e originários das condutas das pessoas, da conduta humana. Então, um ato não é feito sem que haja a participação de uma pessoa. E esses atos também, como os fatos, se eles têm alguma relevância, se eles têm alguma importância no campo jurídico, no campo do direito, eles naturalmente, como os fatos, recebem a adjetivação de fatos jurídicos por conta da sua repercussão, essa mesma adjetivação se emprega, se utiliza para a determinação dos atos. Quando esses atos têm essa repercussão, eles então também recebem a denominação de atos jurídicos. A singularidade dita por irmão Túlio, qual foi deles que eu disse, é que ele resume atos, as diferenciais de fatos, como sendo os atos sendo todos obras do homem, feitos pelo homem, pela natureza humana. Muito bem. Vejam bem, quando essa conduta humana quando essa conduta humana ela se manifesta, ela se faz, ela se completa em algum tipo de relação jurídica, já pronta, então esses atos são atos processuais e são atos jurídicos praticados no processo pelos diversos titulares das relações processuais. Tá? Então, isso para vocês terem uma noção, porque a gente vai estar sempre fazendo referência a esses atos e a esses atos jurídicos. Agora vamos entrar definitivamente no procedimento ordinário. Foi como a gente já disse a vocês, já falei para vocês que nós vamos estudar o aspecto prático do procedimento ordinário. E dentro desse foco chamado de prático, a gente vê que, quando a gente vai fazer o estudo do procedimento ordinário, a gente vai ver, a gente vai constatar, acredito que vocês já viram isso provoca para que a gente faça uma reativação em matéria que vocês já viram no processo aqui. A gente vai estar sempre aqui, porque eu digo sempre que a mente da gente é uma coisa fantástica. E ela tem, inclusive, lugares de repouso. Então, você adquire o conhecimento, você mentaliza aquele conhecimento, você concretiza ele, bota ele na mente, e você fica com ele registrado. Se você não o exercitar, a tendência
assente. Então, esse recurso que fica na mente de cada um e que é decorrente do conhecimento adquirido. No procedimento ordinário, por uma questão de idade, os cuidadores resolveram estabelecer 4 fases do procedimento ordinário, desde a inicial até a fase decisória. Essas 4 fases, a doutrina, ele também denominou primeira fase de fase postulatória. Primeira fase postulatória. A segunda fase, a fase de saneamento, também chamada de fase saneadora. No passado do saneamento do processo, nós vamos para aquela fase que é a fase que dá substância, é a fase que dá elementos para a caracterização de tudo que você pretende naquele andamento daquele procedimento, que é a chamada fase instrutória, segundo a qual você canaliza do mundo exterior do processo para o processo político, mais precisamente para a ação, tudo que se relaciona a informações que determinam e compõem e formam a instrução, a chamada instrução processual. E depois dessa, vem a quarta e última fase, que é a fase da decisão, que é a fase final, que é a fase onde você vai ter a sentença, que é o ápice, digamos assim, que é o atingimento do objetivo que você já tem. É a fase decisória. E é a fase decisória. Essa fase decisória, ela se compõe basicamente da sentença. Então, você chega na abertura desse procedimento, na fase inicial, na fase de população, na fase primeira, vocês vão ver no primeiro momento como a origem da vida do processo, a petição inicial. Você não pode admitir a existência de qualquer tipo de relação política processual sem que haja uma petição que deu início a ela, chamada petição inicial, que recebe esse nome justamente porque é a petição que iniciou a ação. Por isso que ela se chama de petição inicial. E a petição inicial vem conforme você já viu, nós vamos enfocar praticamente isso também aqui. Ela vem trazendo uma notícia, a discriminação dos fatos que são relacionados àquela notícia e a consequência desses fatos e dessa notícia, que é o pedido da ação. Isso é o que tem a petição inicial, e evidentemente a identificação das partes. A parte autora, que é a petição inicial, e o apontamento da parte dela, ou seja, o apontamento daquela pessoa contra quem a ação está sendo dirigida. Tá? E essa pessoa contra quem essa ação está sendo dirigida, que é a pessoa que ocupa e que titulariza o polo passivo da ação, quer dizer, o polo que vai receber a ação, o polo contra quem a ação está sendo proposta, essa pessoa vai exercitar em termos processuais iguais aos termos que garantiram ou que nortearam a petição inicial, ela vai, no segundo momento, oferecer a resposta
ser a resposta àquela configuração do Espírito. Essa resposta, que antigamente se fazia de treinamento diferente, hoje se faz de duas maneiras. Porque você fazia a reconvenção, fazia a contestação no primeiro momento, contestação, a reconvenção, e formulava de logo como matéria de contestação as exceções. Agora não existe mais. As exceções saíram do campo da resposta processual e ela passa a integrar o próprio arrazoado da contestação, o próprio arrazoado da resposta. Né? Então ela não está mais no campo da fase inicial do processo. Ela está mais no ponto da fase instrutória, que é a vez de prazer. Né? E, além disso, ainda nessa fase, que o próprio autor iniciou a relação processual. É o próprio autor que volta, dependendo da matéria e da maneira como se exercitou a resposta, ou seja, a resposta mais comum, que é a contestação, dependendo da maneira como se exercitou a contestação, então cabe a volta do autor para fazer a chamada impugnação da resposta. Então, isso compõe a primeira fase do procedimento ordinário. Compõe a primeira fase, que é a chamada fase de pedido, a chamada fase de postulação, e recebe a denominação da doutrina de fase postulatória. Terminada essa fase, com a impugnação das respostas colocadas, ou apenas com o que é mais comum, apenas com a resposta do réu em forma de contestação. Então, passada essa fase, aí vem a fase de saneamento. Ou a segunda fase, que é a fase saneadora. Nessa fase de saneamento, o que é que tem? É quando o juiz toma conhecimento da contenda. Porque houve a petição inicial, onde eu disse que o meu direito foi ofendido, e peço à tutela jurisdicional para o meu direito ser reposto, e o réu, que é a pessoa que eu disse que foi o ofensor do meu direito, vem ao processo e diz: não é assim não. Eu não estou ofendendo o direito dele, não. Eu estou defendendo o meu direito e ele é que me ofende. Tá? Então vem isso formado, esse choque, e isso é colocado à mesa do juiz. E o juiz, então, vai fazer o que a gente chama de saneamento dessa relação. Vai ver o que é que o autor disse, o que é que o réu disse, e estudar, a partir daí, quais são as providências que ele vai adotar para definir se quem está com a razão é o polo A, ou seja, o autor, ou se é o polo B, ou seja, o réu. Então, essa fase, o juiz exercita muitas vezes com a determinação das chamadas providências preliminares, que está previsto no Código. Então, nas providências preliminares, o juiz vai ver que falta alguma das partes fazer a composição correta do entendimento próprio dele, e o juiz, quando sente, quando nota, quando ele vislumbra alguma complementação a ser feita, ele informa de determinação de providências e porque é dado no primeiro momento pelo juiz, recebe o nome de providências preliminares. Então ele determina essas providências preliminares para que se instrua melhor, para que se componha melhor o processo. E, num segundo momento, ele faz o saneamento, que é a limpeza daquilo que interessa, deixando o processo somente aquilo que interessa.
sempre de dizer, pediu certa vez, eu recebi um autor que fazia uma crítica, eu acredito assim, meio um tanto desarrazoável. Ele citava essa denominação de saneamento. Ele dizia que essa denominação de saneamento ela soava como uma coisa meio sanitária, meio de esgotamento, meio de encaminhamento de determinadas coisas para a parte inservível. Era como se fosse, a gente pensando, eu até faço a invocação desse exemplo. É como se fosse, como a gente está em casa de manhã, quando vai, antes de tomar banho, vai escovar o dente, vai o rolinho e vai naquela na pia. Abre a torneira, sapola, lava o rosto, escova o dente, na pia, aquilo ali vai caindo aquela água suja e essa água suja vai se canalizando. Por quê? Porque ela é uma água impregnável. Então, nessa fase de saneamento, é uma coisa mais ou menos assim. O juiz faz o estudo e determina o que é utilizável e o que é inutilizável no processo. Então, o que não serve no processo, ele joga fora. Ele dá aquele chamado de espaço saneador, onde ele diz as partes estão concordes, devidamente assistidas por advogados, a parte agora pede isso, a parte pede isso. Então, defiro isso assim, 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 e indefiro isso assim, assim, assim. Determino, portanto, a audiência de instrução para fazer aquela determinação. Esse procedimento do juiz é o que se chama vulgarmente de despacho saneador. É o despacho de limpeza. É o despacho onde ele tira a parte que não serve para o processo e diz o que vai ser importante para ele enquanto julgador. Então, essas as providências que o juiz toma nessa segunda fase do procedimento ordinário, ou seja, na chamada fase saneadora. Quando ele termina de dar esse despacho, ele conclui esse despacho saneador designando a chamada fase é onde ele determina o que vai ser produzido no processo para provar o que uma parte ou a outra parte vai dizer. É a partir daí, ou melhor, é nessa fase aí, em que vai se dar o que eu chamo de grande diálogo processual. Eu digo sempre, eu comparo sempre o nosso processo e o nosso juízo processual. Eu comparo sempre a uma peça de teatro. Você guarda teatro? É gostoso a gente ficar sentado ali assistindo uma trama. Eu digo que todo bom assistente, todas as pessoas que gostam de teatro têm comigo, porque o assistente do teatro, ele fica vendo aquela parte, essa, que é na realidade uma história. E uma história que, dependendo do tipo de peça, se desenrola de um modo ou de outro. E o telespectador, ele quer o quê? Ele quer assistir aquilo. Ele quer ver onde é que aquilo vai dar. Então ele fica torcendo, muitas vezes formulando finais para a peça, e nem sempre é o que vai acontecer. Então ele exercita o poder de especulação sobre aquilo, sobre aqueles fatos que estão acontecendo na peça. E que ele normalmente vai acontecendo de uma parte ou pela outra parte
ação na fase instrutória. O juiz vai determinar, por conta do que ele fez no saneamento, ele vai determinar o que é que deve ser procedido, o que deve acontecer no âmbito dessa terceira fase do procedimento ordinário. O que é que vai ser feito como instrução? O que é que as partes têm que trazer para ele para ajudá-lo na decisão da ação? E nesse ponto aí, nessa fase, é onde se dão, por exemplo, as perícias que foram requeridas pelas partes. O autor disse que o seu carro foi batido no entroncamento, no cruzamento das regionais, na rua tal e a rua qual, vai dizer que o seu carro foi batido de um lado, que o estrago foi na peça de trás e que ele gastou tanto. O réu vai chegar dizendo, não, isso conversa, não houve não. Na realidade, a batida se deu, mas ele avançou o sinal. E não foi nesse local do automóvel que eu bati. Eu bati em outro local. E esses danos que ele está dizendo também não ocorreram, só houve amassamento. Então, isso aí é a instrução do processo que vai resolver. Nesse momento, o juiz, vendo esse impasse entre o que foi trazido na inicial e o que está sendo trazido agora na interpretação, o juiz pode determinar uma perícia judicial. Ele vai dizer, olha, eu estou vendo que isso não está chegando a um ponto que eu vou precisar determinar uma perícia. Então, eu determino que se realize perícia tal, designo como perito judicial oficial o senhor fulano de tal, geralmente uma pessoa que tem competência dentro desse exemplo que a gente está dando da batida dos carros, geralmente ele bota uma pessoa que tem experiência em batida no interior como escutador de oficina de lanternário para se fazer essa perícia e abre a oportunidade para que as partes, tanto do lado A quanto do lado B, indiquem os seus assistentes de perícia. Então, cada um diz quem é o seu assistente. Os três vão verificar, vão lá para a locação da batida, vão olhar os carros, vai ver o amassado, o terreno, e no fim vão fazer ou um laudo único, assinado pelos três, quando a perícia é uma perícia pacífica, mas o mais comum é que não seja esse laudo de forma única, seja um laudo do perito judicial, que é aquele perito que foi designado pelo juiz, um outro laudo pelo assistente que foi indicado pelo autor e um outro laudo pelo assistente que foi indicado pelo réu. Com esses laudos, esses três laudos, o juiz recebe um volume de informações que vai dar a ele, e eu coloco entre aspas, uma condição melhor para julgar. O que é que eu coloco entre aspas? Porque muitas vezes o resultado da perícia externado pelos peritos titulados ou assistentes termina confundindo mais o juiz. Por quê? Porque a perícia é, na realidade, um jogo brutal de interesse. Olha, se eu sou o autor da ação, o juiz vai mandar fazer uma perícia, nomeou uma pessoa como perito e me permite que eu indicasse um assistente de perito. Claro que eu vou indicar uma pessoa que é de minha confiança, que é amigo meu, em tese, não vamos ser puristas, mas que em tese ele vai tomar defesa do meu interesse. A perícia. Não é impossível, mas é pouco frequente. Eu não diria raro, mas é pouco frequente que os assistentes de perícia
produzam laudos resultantes da realização de perícia que sejam confrontadores do direito da pessoa que o indicou. Não é lógico isso? Não pode imaginar que você, enquanto advogado, indicar uma pessoa como seu assistente da perícia para você trabalhar com você. Quando você indica um assistente de perícia, é uma pessoa que, em tese, lhe dá vamos dizer assim, uma certa segurança e uma certa estabilidade para conduzir a prova que interessa ao direito do seu povo. Tá? Então, essas perícias são feitas num determinado momento, dentro dessa fase instrutória. Será formado esse diálogo que eu me referi quando são feitas as audiências e quando serão ouvidos as testemunhas, autor e réu, se for pedido também o depoimento deles, só autor, só réu, dependendo do que for pedido, peritos para esclarecer alguma coisa que o laudo não foi suficiente. Mas ouviu o perito já fez o laudo, ele já disse que ele contratou, os assistentes também já disseram, que ouviram na audiência que muitas vezes o laudo que é formulado pelo perito pelo assistente técnico vai ao invés de facilitar, confundir mais o entendimento do cliente daquilo que foi feito. Então, essa prova ela é esclarecida, essa prova é esclarecida muitas vezes por laudos periciais e, como eu estava explicando para vocês, e as incongruências que ocasionalmente se constata entre o laudo do perito e a prova testemunhal. Entre o laudo do perito e a constatação que é feita na prova juntada pelas partes. Então, nessa audiência é que se tira definitivamente, que se esclarece definitivamente onde é que está a verdade. Que está do lado daquele perito que deu aquela informação, ou se é do lado daquela informação que já foi do lado através do documento. E muitas vezes, esse tipo de esclarecimento só é feito de forma válida, de forma contundente, de forma que merece o agradamento do juiz, quando ela é feita na instrução e no julgamento. Terminada essa instrução e julgamento, terminada a produção dessa prova na audiência e julgamento, então as partes têm um determinado tempo para que elas produzam as suas razões. E se chama normalmente de razões finais, porque são razões que ocorrem no final da instrução. E a partir daí, desse momento em que as partes apresentam suas razões, que podem ser inclusive orais, a partir do final disso aí, o juiz pode já imediatamente inaugurar e concluir a fase final do procedimento, que é a composição da sua decisão, ou seja, o conhecimento das partes da sua sentença. Tá? Quando isso ocorre e termina a sentença, vocês observem que nós cumprimos as 4 fases do procedimento ordinário: a fase inicial, a fase saneadora, a fase de instrução ou fase instrutória e, finalmente, a chamada fase decisória, que é a fase da sentença.
início no procedimento ordinário se dá, como eu já ando bastante isso para vocês, através da formulação da chamada petição de início, que normalmente a gente chama de petição inicial, né? Se vocês trouxerem código, e geralmente concordo com vocês vão ver que no código, a partir do artigo 319, a gente vai começar, a gente vai dar os primeiros passos desse procedimento ordinário. Porque vocês vão encontrar no artigo 319. A petição inicial indicará. Dois pontos. E aqui eu chamo a atenção de vocês para um detalhe importantíssimo de natureza prática. Vocês observem que, nesse caso, a lei do código não diz que a petição inicial poderá indicar. Ou seja, se oferece a você, que é o autor da ação, uma faculdade. Não diz poderá, não. Aqui a norma é corrente, a norma é determinante. O artigo 319, o caput do artigo 319 diz: a petição inicial indicará. Como é que isso se completa? Isso é, imagine vocês estão nos escritórios, vocês chegam uma pessoa para confiar a defesa dos seus direitos ao seu escritório, ou mais precisamente a você. Você então vai fazer o quê? Você vai pegar todos os elementos e os documentos que aquela parte trouxer para o seu escritório, vai analisar e, num segundo momento, você vai fazer o primeiro ato do seu trabalho. Qual seria o primeiro ato? Você já analisou, já viu o documento todos, já analisou tudo, já conversou suficientemente com o seu cliente e já viu, já tem ideia do que é que você vai dizer na petição inicial. Aí você vai abrir o código, no artigo 319, e vai encontrar isso que nós acabamos de dizer. A petição inicial indicará. Quando você diz a petição inicial indicará, você está vendo, como eu disse, que você terá que colocar na sua petição tudo aquilo que está na indicação da lei. É para que eu estou falando, na indicação da lei. Aquilo que está no artigo 319 como indicativo de presença na petição inicial. E aí vocês vão ver. A petição inicial indicará, primeiro, o juízo a que é dirigida. O juízo a que é dirigida. Olha bem, aqui tem uma coisa que é meio assim, meio disfarçada, eu acho. É meio casca de banana. Por quê? Por conta da semelhança relacional dos termos. Você fala em juiz, você poderia botar: a petição inicial indicará o juiz a que é dirigido. Estaria errado. Por quê? Porque você estaria, nesse caso, individualizando a pessoa do juiz, que não pode ser individualizado. Porque o juiz, na relação processual, não é doutor fulano, não é doutor Vladimir, o juiz. É o juiz de direito titular da vara que o Vladimir é o titular, da vara de família. Você está se dirigindo a ele.
mas não está se dirigindo à pessoa do país. Você está se dirigindo ao juiz titular da 17ª, 14ª, sei lá, da vara que ele é titular, com a denominação que é própria à vara e que é determinada por lei. Então, nesse caso, não é a pessoa, você não vai fazer uma petição dirigida ao doutor Vladimir. Não, você vai fazer uma petição dirigida ao juízo da vara tal, com a numeração que a própria lei faz para você. Né? Então, o inciso primeiro do artigo 319 chama vocês a que vocês indiquem o juízo a quem você está se dirigindo. Aí você diz, bom, então eu vou escolher o juiz que eu acho melhor. O juiz que despacha mais, o juiz que é mais rápido, o juiz que é mais amigo meu, o juiz que é meu conhecido, esse tipo de critério. Você vai para dirigir a sua petição àquele juiz. Negativo. A distribuição das ações é de natureza impessoal. Se aqui tem algum estagiário do fórum, tem? Você é estagiário? Então, nós temos aqui alguns estagiários que são estagiários do cartório de distribuição. E os que estão estagiários lá têm uma ideia melhor de como isso se faz. As ações são dadas de entrada, não se dá entrada de petição na vara, se dá na distribuição. E o encaminhamento da ação será feito pelo cartório de distribuição. O cartório tem um programa no computador, que é um programa de sorteio. Então, aquelas ações que são dadas de entrada durante o dia, o escrivão vai fazer o processamento dela, fazer a arrumação dela, tudo hoje de forma eletrônica, e coloca aquilo dentro desse programa de distribuição. E o computador é quem distribui para onde ela vai. No dia seguinte à distribuição, você vai chegar no diário oficial e está lá publicado para onde foi, para qual vara foi distribuída a sua petição. É quando você vai saber quem vai ser o juiz que vai processar a sua ação. Então, isso é um tanto contraditório com o que nós acabamos de dizer a vocês no que concerne ao inciso primeiro do artigo 319. Por quê? Porque como é que vocês vão dar entrada numa ação, num cartório de distribuição? Essa ação vai ser colocada num programa de sorteio. E só no dia seguinte é que você vai fazer. Quando a lei exige que você diga o juízo a quem ela é dirigida. Então você estaria sem, não, eu não sei quem é o juiz que ela vai ser dirigida, que ela vai ser distribuída, mas o que esse termo juízo aí quer dizer é a instância onde ela vai terminar. Não quer dizer que você especifique, que você personalize essa distribuição. Não. Você vai colocar da entrada na ação e essa ação vai ser distribuída a um juízo. E esse juízo, por exemplo, se for uma ação que você está falando, se for uma ação que trata de direito de família, vamos pensar na mais comum, que é a ação de alimentos, ou na investigação de paternidade, que é outra ação de investigação muito comum na vara de família, aí você sabe que essa vara vai ser distribuída para uma das varas de família aqui em Maceió. Evidentemente, se for o foro de Maceió, é competente. Você está fazendo uma ação
uma ação na comarca de Maribondo. A comarca de Maribondo é só uma vara. Então você já sabe que quem vai receber essa ação é o juiz lá. Mas o normal é que você tenha já, quando da formulação da ação, você tenha uma possibilidade de fazer essa distribuição de acordo com a distribuição de trabalho do local onde você vai trabalhar. Se você vai fazer em Maceió, você já tem que saber que ela vai ser, se é uma ação de família, ela vai ser distribuída para uma das, não sei quem, parece que aqui em Maceió são 6 varas de família. Acho que são 6. Então você sabe que você vai distribuir e ela vai ser distribuída para uma das 6 varas de Maceió. É bem verdade que existem as chamadas competências territoriais. Então, se você está propondo uma ação, vamos pensar ainda no direito de família, que é mais comum. A mulher está propondo uma ação de alimento contra o marido ou o ex-marido, e eles moraram a vida toda e ainda hoje moram aqui como é o bairro aqui, Cidade Universitária. Cidade Universitária está no âmbito de jurisdição do juizado aqui da universidade. Então essa ação vai ser distribuída obrigatoriamente para o juizado aqui. Mas o mais comum é que ela seja distribuída para o fórum, para que pelo endereço das pessoas que estão nela, ela seja distribuída para um cartório que esteja localizado no interior da jurisdição que vai processar e julgar aquele processo. Tá? Então, esse é o primeiro foco da função inicial. O juízo a que é dirigido. E vocês terão que colocar esse juízo para esses efeitos que nós acabamos de dizer. No mesmo artigo 319, vocês vão ver o inciso 2. O inciso 2 vem, e eu mais uma vez, eu reitero aqui a vocês todos aquela recomendação que eu sempre fiz. Nunca façam a leitura interpretativa de um artigo lendo somente os incisos. Sempre que for ler um inciso, leia primeiro o caso, em seguida o inciso. Então, se vocês querem, estão vendo aqui, vocês vão ler. Qual é o caso? A petição inicial indicará, inciso primeiro, o juízo a que é dirigido. Então, vocês fazem uma leitura inteira do caput e do inciso. Nós agora já vamos entrar no segundo. Então, nós vamos fazer a leitura nesse mesmo modelo. Aí, o que é que a gente vai fazer? A gente vai ler. A petição inicial indicará, segundo, os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no cadastro de pessoas físicas ou no cadastro nacional da pessoa jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu. Essa é a maneira correta de se fazer a leitura do artigo 319 nesse tópico, quando você está fazendo a sua petição. Você, quando vai fazer a sua petição, você já sabe. Coloca aqui no computador, abre o computador e vai fazer. Isso é delicioso do juiz de direito da. Aí você deixa aberto, se você trabalha no nacional, não sabe onde é que ela vai. Vara possível na capital. Aí você dá, antigamente, que obrigatoriamente tem que deixar aqui um espaço, e era o espaço onde a petição depois de impressa e o juiz dava o espaço inicial. Hoje não tem mais, por causa do processo eletrônico. Aí vocês, terminado o juiz aqui a dirigido,
vai em seguida. O que é a primeira exigência do inciso segundo? O nome. O nome, se for o caso, o pré-nome. Por quê? Porque são coisas, dois dados que servem rigorosamente para identificar, nós estamos falando de dicção inicial, identificar o autor da letra. Então tem que botar o nome e o prenome dele. Aí vem aquilo que vocês estudaram lá com o professor Marcos, né? Quando vai no estudo das pessoas, os nomes, os prenomes das pessoas, como eles se referem. E veio você daqui, e vem o nome e o prenome. E traz aquela surpresa que a gente tem quando o doutor Marcos diz, bom dia. Quando o doutor Marcos chega e diz, olha para mim, eu sou aluno, ele olha para mim e diz, está aqui. Como é o nome dele? Zé Carlos. Zé Carlos. E o Marcos? Marcos é o sobrenome. Sobrenome não tem, né? Não tem negócio de sobrenome. O quando diz a petição inicial, do lugar do doutor Marcos, como fazer isso, né? Fica rindo, né? Ele diz, não, o código diz isso não. É que essa história do sobrenome. O código diz que você inicia com o nome e o pré-nome. Então, qual é o nome dele? Zé Carlos. O seu nome, Zé Carlos. Quando eu sou apresentado a uma pessoa, eu tenho muito prazer em dizer meu nome, Zé Carlos. Quando nós fazemos isso de forma errada. Porque Zé Carlos, na realidade, é o meu pré-nome. O nome é o nome de família. Esse é o nome. Então, quando você chega na petição inicial, que a petição diz que você tem que colocar os nomes e os pré-nomes, está dizendo que você tem que fazer o que a gente chama o nome inteiro. José Carlos Malta Max. Então eu coloquei o meu nome, Malta Max, e o meu pré-nome, José Carlos. Aí eu compus normalmente a petição inicial. Lembraram disso agora? Abriu aqui, né? Essa cadeira de prata, quando ela foi criada, o motivo, o elan para a criação dela foi promover esse tipo de coisa. Acordar aqueles conhecimentos que vocês têm, mas que estão adormecidos. Aí, por força do adormecimento, eles ficam um pouquinho esquecidos. Aí, quando chega na prática que a gente faz esse tipo de colocação, esse tipo de provocação a vocês, aqueles que não estão com esse assunto da maneira que foi dado, não preciso estudar isso no terceiro período do saber, assim, e já estavam esquecidos, se estão no sétimo, cara. Estão no sétimo período. Então, isso aí serve para justamente reavivar aquilo que está meio adormecido. E a prática tem mostrado aí que funciona. Funciona, porque realmente acorda você. Bom, mas aí o que é que eu estou fazendo? Eu estou no meu escritório, recebi toda a documentação do meu cliente, ele me comprou agora tudo. E eu já disse já sei qual é o direito dele e eu puder seguir. E eu estou o quê? Formulando a petição inicial. Então eu já fiz o turismo que era dele. Agora eu já botei o nome e o pré-nome o nome do meu cliente e o pré-nome dele. Mas eu tenho, por força da minha ação, eu tenho que, como em todas as ações, definir, ou melhor, apontar, colocar
colocar o estado civil, por quê? E se ele for solteiro, vai embora sozinho mesmo. Mas se ele for casado, esse tipo de ação que ele está propondo, e eu vou ver mais adiante, terá que ser ele e sua esposa fulano de tal. Então, quando ele é casado, essa obrigatoriedade de você dizer o estado civil é exatamente para que você possa fazer uma avaliação, uma aclimatação melhor da necessidade ou da desnecessidade ou da impossibilidade dele estar na inicial da ação sozinho, ou se ele precisa estar com a esposa dele. É evidente que se você está pensando, você está trabalhando, casado, trabalhando na empresa, e a empresa lhe colocou para fora. E você precisa reivindicar mais do que esse trabalho que você vai viver. Por causa disso, você precisa nem de trazer sua esposa no processo. Pessoal, escuta. Mas a lei não, a lei é genérica. A lei tem que colocar ela tem que colocar a redação de maneira tal que ela possa, por conta do emprego da redação, abranger todas as hipóteses possíveis. Então a lei diz que você bota o seu estado civil. Custa. Você na hora não está fulano de tal, casado, ou fulano de tal solteiro, ou fulano de tal divorciado, ou fulano de tal, você está no estado civil que você tem que ser o estado civil que você quer, ou coisa nada. Então, você coloca, você não fica mais complexo. A existência de união estável. Esse tópico da petição inicial é um tópico que tem muito, ou tudo, a ver com o tópico anterior. Se você fala no estado civil e já diz que ele é casado, você já pode suprimir esse outro tópico. Por quê? Porque eu digo estado civil, casado. Então eu não posso pensar na existência de união estável. Estão vendo aí? E vem logo em seguida. Mas se ele não for casado e viver em união estável, então a lei previu que nessa hipótese você colocaria, deveria colocar, se fosse o caso, a existência de união estável. Existem alguns doutrinadores que, nos enfoques críticos que fazem a determinadas zonas do Código de Processo Civil, uma das críticas que se faz mais assim é exatamente esses dois